Saúde a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. É uma alegria podermos mais uma vez nesta manhã de domingo, dia do Senhor, podermos nos reunir para prestar a Ele o culto, a adoração que lhe é devida. Eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias no livro de Números, no capítulo 13. Nosso estudo está baseado nos dois capítulos, 13 e 14. Nós vamos ler apenas o capítulo 13, dos versos 25 até o 33. Mesmo assentados com reverência, os irmãos acompanham a leitura da palavra de Deus. Números capítulo 13, versos 25 a 33. E a palavra do Senhor nos diz assim: Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Que o Senhor assim nos abençoe através da leitura da sua santa palavra. Curva a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, o privilégio que o Senhor nos dá de podermos nesta manhã do dia do Senhor nos reunirmos como igreja para te adorar e para também, ó Deus, ouvir a tua palavra. Já o fizemos através dos cânticos, das leituras, das orações, e agora, Pai, na ministração, na exposição da tua palavra, que o Senhor fala ao nosso coração. Seja com cada um que aqui está, derrama a tua bênção e ajuda-nos a entender em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto é bem conhecido. O povo de Israel já havia mais ou menos por 2 anos caminhado desde a saída do Egito, e agora já relativamente próximo da terra, Moisés envia 12 espias, um de cada tribo, para trazer um relatório da terra, como era. E aqui os irmãos puderam perceber pela leitura, a orientação de Moisés é que eles olhassem e vissem se a terra era boa, se era de fato aquilo que o Senhor havia dito, né, que é a terra que mana leite e mel. E eles voltaram com esse relatório. Se você puder ler depois todo o capítulo 13 e 14, você vai perceber realmente a reação de um grupo maior que infamou, conforme nós vimos aqui, a terra, trazendo resultados negativos. E se você olhar no mapa ali, embora que para mim está mais difícil ler ali à distância, né, mas o que vocês estão acompanhando bem aqui, o trajeto que eles fizeram, né, e diante da rebelião, do resultado, se você ver mais à frente, vai estar comentando isso, né? Eles tiveram uma reação triste, porque isso é o que acontece também conosco hoje. Se nós olharmos para uma direção, a gente vai ver, na mesma circunstância, pessoas que veem diferente. Se você, por exemplo, fizer uma viagem mais longa por terra, e num grupo maior, se você, ao voltar, pedir a alguém para fazer um relatório da sua viagem, com certeza vai haver várias colocações diferentes.
porque depende da visão com que nós olhamos as coisas. E não é diferente quando se trata da vida espiritual, da nossa caminhada com Deus. E a gente percebe que, de fato, alguns desses homens tiveram uma visão muito triste da terra. Embora perceberam, notaram que havia riqueza, que havia bênção, mas colocaram como obstáculo um grupo para tomar posse da terra. Deixaram, de certa forma, de confiar no Senhor. Tanto é que Caleb, ele tem a palavra aqui, embora juntamente com Josué, mas Caleb é que toma a iniciativa, nesse texto que nós lemos, ele coloca aí no versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens, aí vem o contraste, né? Eles já olharam o outro lado da história. Quer dizer, um estava olhando para o Senhor, né? Nós comentamos isso recentemente, né? No sentido, onde nós colocamos o nosso alvo, onde nós queremos chegar. Se nós olhamos com os olhos da fé, nós teremos um resultado diferente. Mas se nós olharmos com os olhos da incredulidade, também vai ter um resultado diferente. E aqui nós vemos, deu o tema aí, né, de síndrome de gafanhotos. E a síndrome é um sintoma, é algo que realmente desfoca aquilo para o qual nós estamos caminhando. Então nós vamos ver alguns desses sintomas da síndrome de gafanhoto. O primeiro dele é senso de fraqueza. Nós vemos no capítulo 13, 31, a parte final, diz, não poderemos subir. Esse senso de fraqueza, irmão, na nossa vida, muitas vezes faz grande diferença. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, se nós formos olhar baseado na nossa força, na nossa capacidade, no nosso conhecimento, no poder, nós vamos ver que há um limite. Por melhor que nós sejamos, nós somos carnais. A nossa lição, inclusive, aí da revista, né, vai mostrar do pó à glória. Dependendo de como nós encaramos, nós olhamos as circunstâncias, nós vamos também ter esse mesmo olhar, essa mesma percepção, né, de fraqueza, de impotência. E, lógico, devemos entender que somos frágeis, mas temos um Deus que é forte. E foi exatamente o que aconteceu ali com um grupo, né, entendendo que eles não podiam subir. Tivemos também complexo de inferioridade. Ou seja, no versículo 31, a parte C vai dizer, porque é mais forte do que nós. Primeiro, senso de fraqueza, não podemos subir, não temos condições. Mas agora vem também o segundo complexo dessa síndrome de gafanhoto. Porque é mais forte do que nós. Temos ainda essa fraca autoestima, ou seja, eles comentam no versículo 33, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Ou seja, se diminuíram. Eu não sei qual é a ideia que eles tinham desse gafanhoto. Não sei se, lembrando o que aconteceu lá no Egito, há mais ou menos 2 anos antes, ou pouco mais, no sentido de que eles viram o estrago que o gafanhoto fizeram. Falaram assim, olha, nós somos assim, eles vão chegar lá e vão nos devorar. Então, primeiro, esse senso de fraqueza, de inferioridade, mas também fraca autoestima, ou seja, deixaram de confiar no Senhor. E assim acontece também conosco, irmãos. Se nós, de fato, não olharmos para aquele que tudo pode, por isso que mais tarde Paulo vai dizer, muito tempo depois, tudo posso naquele... Desculpa, irmão. Paulo registra lá na sua carta aos Filipenses, capítulo 2:13, tudo posso naquele que me fortalece. Por nós mesmos nós não somos capazes, nós não temos condições, mas devemos olhar para aquele que pode todas as coisas. E não foi isso que este grupo, né, dos 10 representantes do povo falaram para Moisés e diante do povo. Nós vemos também uma visão distorcida da realidade. Eles, no versículo 33, novamente vai dizer, éramos gafanhotos aos seus olhos, era como gafanhotos aos seus olhos. Eles se viam assim e também eles achavam que estavam vendo da mesma forma, ou seja, olhando para dentro de si, puderam perceber que não tinham condições alguma, realmente essa distorção da realidade, daquilo que Deus é capaz de fazer. Nós enfrentamos lutas também, nós enfrentamos desafios. Eu creio que cada família, cada pessoa que aqui está, já enfrentou lutas na sua vida, seja na vida pessoal, seja na vida familiar, seja na vida profissional,
mas também na vida espiritual. E nós somos muitas vezes levados a olhar para as circunstâncias. Aliás, nós temos um cântico muito bonito que diz, né? Não olho as circunstâncias, não, não, não. Mas olhamos para aquele que tudo pode. E às vezes nos falta esse olhar de fé, esse olhar de dependência do Senhor, de saber que nós estamos de fato nas suas mãos. Mas nós temos também um relatório triste desses homens, arautos do caos, né? Uma outra síndrome. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra. Nós vemos isso no verso 32. Ou seja, deram um relatório negativo, para que o povo pudesse ou ficasse desanimado em relação a seguir ou prosseguir o caminho. Eu penso, irmãos, que nos falta essa confiança. O povo de Israel, quando saiu do Egito, imagine, depois de quase 400 anos, ou algumas versões falam até 430 anos, e foi o que Deus falar a Abraão, lá no passado, que o povo seria escravo e estaria 400 anos ali em outro país. E depois de tanto tempo escravizado, eles olham para trás e não reconhecem aquilo que Deus fez. Depois de ver tantos sinais, tantos milagres, não só no Egito, vendo a ação de Deus, mas já nesses 2 anos, vendo o mar se abrir, vendo a água saindo da rocha, vendo a água amarga transformada em água doce e assim por diante. Mas mesmo assim, eles não acreditaram no Senhor, naquele que pode todas as coisas. E infamaram a terra, dando esse mau testemunho diante de Moisés, diante do povo. Nós vemos aí também fraca autoestima. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Nós temos ali o quadro, os irmãos podem acompanhar melhor, para entender também ali dentro da figura que foi colocada, para que nós compreendamos e entendamos realmente aquilo que Deus fez e há de fazer também na nossa vida. Nós temos aí uma outra visão, né? Essa lente de incredulidade. Lente de incredulidade. Eu não sei, eu agora estou começando, né? Por causa dos poucos anos que a gente está convivendo, né? Usando um pouquinho isso aqui para assessorar. Mas dependendo da forma que ela é feita, distorce a visão. Né? Dependendo de como se o oculista, o oftalmo lá fizer a receita, nós podemos ter esse desfoque, né? Se é que é essa palavra. Essa distorção. E a gente vê que, às vezes, espiritualmente nós somos assim. Nós distorcemos a realidade. Deus nos faz promessas. Deus nos dá tantas coisas, como a gente vai ver também na nossa lição, aí encerrando o trimestre. Ou seja, nós olhamos para nós mesmos e esquecemos de olhar para aquele que tem todo o poder. Daquele que nos capacita, daquele que nos direciona na nossa caminhada. Então, essa lente de incredulidade é um problema sério. Porque nessa síndrome, o foco deles não estava em Deus, mas estava no homem. E quando nós olhamos para as pessoas, vamos pegar o contexto mundial, se nós olharmos para os governantes, nós não temos nenhuma esperança, nenhuma. Em todos os sentidos. Por isso a nossa fé deve estar alicerçada, deve estar baseada naquele que tudo pode. Porque nada acontece na vida do seu povo, na vida das nações, sem que Deus permita. E temos que ter esse olhar de fé no Senhor. Vemos também uma outra, dentro da lente de incredulidade, o primeiro, o foco, a medida. Mede o desafio pela própria força, não pela providência de Deus. Nós temos alguns irmãos, e eu quero crer que alguns aqui fazem luta, né, marcial aí. E eu imagino que se um de nós for enfrentar alguma dessas pessoas, vamos ter um problema sério. Mas, por quê? Porque também, nós às vezes confiamos em nós. Se você olhar, por exemplo, o exemplo de Davi, ainda novo, jovem, ele quando vai enfrentar um grande gigante, e olha, a arma que ele usou foi algo assim, vexatório. Porque diante de um guerreiro, diante de um homem poderoso como era o Golias, e a expressão era, você não tem condições, você não vai conseguir. Porque os olhos das pessoas estavam focados no grande homem que estava diante do exército. Mas Davi focou o seu olhar naquele que é o Senhor dos exércitos. Aquele que pode todas as coisas. Eu creio, irmão, que devemos ter também essa mesma postura, de olhar para aquele que tudo pode. Por maior que seja o gigante, sabemos que Deus é maior do que ele. E o resultado disso, então, foi a paralisia espiritual e esquecimento completo das promessas da aliança.
Então essa lei de incredulidade muda o foco, muda a medida, muda o resultado, porque não olha para aquele que pode todas as coisas. Uma segunda lição desses efeitos: o primeiro nós vemos os sintomas e os efeitos dessa síndrome de gafanhoto. Primeiro, induz o povo ao desespero. Esse efeito traz consequências, né? Esse colapso que acontece na vida daqueles que não confiam no Senhor. E eles, diz aí o verso, no capítulo 14, o verso 1, eles induziram o povo ao desespero. E diz o texto: e o povo chorou toda aquela noite. Então veja, o resultado, o relatório dessas pessoas que não acreditaram no Senhor, o resultado foi desesperar o povo como um todo. E a gente vê que isso também pode acontecer conosco. Induz também ao medo do inimigo. Aí no capítulo 14, verso 9, a segunda parte diz: e não temais o povo dessa terra. Ou seja, enquanto um estava com medo, o outro estava confiando no Senhor. E eles induzem então o povo a fugir. Na fase 2 nós temos aí esse outro efeito: eles induzem o povo à murmuração. No capítulo 14, verso 2 diz: todos os filhos de Israel murmuraram. E aí começa a acusar Moisés, começa a acusar Arão, mas em outras, por trás de tudo isso, estava murmurando contra Deus, desacreditando na promessa que Deus fizera a eles de entrar e possuir a terra, por maior que fossem os inimigos. Então, ou seja, aí o pecado da língua, né? A gente vê lá em Tiago 3, quando ele vai colocar ali tudo que a nossa língua é capaz de fazer. E aqui esses 10 homens apenas contagiaram quase um grupo de quase 3 milhões de pessoas. Porque eles preferiram dar mais crédito àqueles que deram resultado negativo do que àqueles que creram no Senhor e incentivá-los a caminhar e ir em frente. Então, ou seja, induz o povo à murmuração. Mas mais ainda, eles induziram o povo à ingratidão. E aí eles disseram no capítulo 14, verso 2: antes tivéssemos morrido no Egito. Olha a ingratidão desse povo. Não crendo nas promessas de Deus, eles começam a voltar atrás. E aí vem aqueles que estavam infiltrados, que vieram junto com o povo de Israel, e começaram a incentivar o povo. Olha, nós lembrávamos dos pepinos, lembrávamos dos alhos silvestres, e começou a trazer à memória tudo aquilo que acontecia, mesmo debaixo de escravidão. E eles agora entendem que não valia a pena seguir em frente. Eu penso, irmãos, que muitas pessoas desistem da vida por não crer naquele que pode todas as coisas. Porque olham para as circunstâncias, olham para os problemas. Quem sabe uma doença, quem sabe um desemprego, quem sabe mais o sei lá o quê, né? E ao invés de confiar no Senhor, que Ele provê, que Ele nos dá aquilo que nós necessitamos. Eu gosto de pensar muito na experiência de Davi, quando ele escreve lá no Salmo 37, 25, né? Fui moço e agora sou velho, mas jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso para nós é consolador, saber que Deus cuida dos seus filhos. Aliás, Jesus vai dizer: se Deus cuida das aves, que não plantam, não semeiam, não colhem, Deus as sustenta. Muito mais nós valemos do que elas. Então, ou seja, basta que nós confiemos no Senhor. E num outro momento, no capítulo 14, verso 3, eles induzem a insolência contra Deus. E aí o verso 3, na primeira parte, vai dizer: e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada? Veja, irmãos, a sequência terrível desse grupo. Primeiro, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Eles induzem o povo à ingratidão, antes tivesse morrido no Egito. Mas também induz o povo a contra Deus. E por que nos traz a este deserto ou a esta terra para cairmos a espada? Ou seja, deixaram de olhar para o Senhor. E num terceiro momento, dentro desse contexto, eles induzem o povo à apostasia. Aí no capítulo 14, verso 3, a segunda parte diz: não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Ou seja, lá no Egito havia os deuses, que nós bem sabemos quantos eram. E aquelas pragas que Deus mandou ao Egito foi para desafiar cada deus que ali estava, mostrando que eles não tinham poder algum, mostrando que Deus é maior, que Deus pode todas as coisas. Então, ou seja, voltando aí a essa questão, induzindo o povo à apostasia, negar ao Senhor, voltar atrás.
induz também à amotinação. No capítulo 14, verso 4, levantemos para o nosso capitão e voltemos para o Egito. Nós conhecemos bem o que é motim, né? A gente, quando vê alguma reação, às vezes até nos preocupa, porque muitas tragédias acontecem. E foi exatamente que esses 10 homens que deveriam ter dado um testemunho, como Josué e Caleb, eles levaram o povo a causar esse motim e querer voltar para trás, querer levantar outra pessoa. E aí, se você puder ler depois o texto, vai ver a reação de Moisés e de Arão diante desse quadro triste do povo de Israel, querendo voltar para trás. Aqui que nós conhecemos como apostasia, né? Se você ver lá na carta dos Hebreus, vai mostrar ali muitos que de fato, a gente vê isso em Gálatas também, Deus falando ao povo, dizendo, olha, vocês estão praticando algo que não é comum. Conheceram a verdade e agora querem voltar atrás. E aqui a gente percebe que esse povo tem essa atitude por causa daquele relatório negativo, de incredulidade. Nós vemos também, induz à rebeldia contra Deus. No capítulo 14, verso 9, diz assim, tão somente, diz o texto lá, não sejais rebeldes contra o Senhor. Josué e Caleb dão essa palavra preciosa, mas eles não quiseram atender. Aliás, pelo contrário, tiveram a atitude até de querer apedrejá-los, como a gente vê no capítulo 14, verso 10. Induz à perseguição contra a liderança instituída por Deus. E aí diz o texto, toda a congregação disse que os apedrejassem. Imagina, irmãos, depois de um relatório bonito de Josué e Caleb, mas por causa dos 10 que eram contrários, deram um relatório negativo, levando o povo à amotinação, levando o povo à incredulidade, à apostasia. Eles agora querem apedrejar aqueles que Deus coloca como liderança. Cuidado. Eu creio que um dos nossos deveres como igreja, sobretudo orar pelos líderes, pastores, presbíteros, diáconos, porque Deus realiza a obra através deles. E quantas vezes nós somos insubordinados como este povo? Ainda que sejamos falhos, que somos sim, somos humanos. Mas Deus colocou através da igreja, no caso da igreja presbiteriana, colocou os presbíteros e diáconos para dirigir, para conduzir a igreja do Senhor. Assim como Moisés e Arão. Moisés tinha uma responsabilidade, fico imaginando, irmãos, se cuidar de uma igreja como essa, mais ou menos de 400 pessoas, 400 membros aproximadamente. Imagina o que é pastorear um rebanho de 2 milhões a 3 milhões de pessoas. Não é sem razão que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso, porque trabalhar com um grupo desse o tempo todo murmurando, e aliás, nesse contexto, os irmãos puderem ler depois, vai mostrar que 10 vezes Deus fala para Moisés, 10 vezes esse povo só murmura. Não aguento mais, vou destruir esse povo e começar um novo povo com você. E aí se você ver no capítulo 14, vai dizer, Moisés se prostrando diante do Senhor, perdoa, Senhor. O que as nações, o que o Egito vai dizer que o Senhor tirou o povo de lá para matar no deserto? Ou seja, alguém que intercedeu mesmo, ele tinha todas as razões, porque ele também foi acusado tantas vezes. Ele tinha toda a razão para aceitar a proposta de Deus. Mas ele se prostra diante do Senhor e clama por este povo murmurador. É o que os líderes devem fazer. E a igreja também em favor dos seus líderes, para que Deus os sustente com fidelidade, com propósito de servir ao Senhor. E que nós temos, já indo para a nossa finalização, é a anatomia da queda. Nós vemos os resultados disso: esquecimento da promessa, desespero e murmuração, desejo de voltar ao Egito, tentativa de apedrejar os líderes. Então nós vemos toda essa anatomia sendo numa sequência de desespero, de ingratidão, de rebeldia contra o Senhor. E se nós não tivermos cuidado, nós caminhamos nesta mesma direção. O Senhor nos dá tantos motivos de gratidão. Nós temos tantas coisas, por isso o salmista no Salmo 116, 12 vai dizer, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Se formos olhar o que Deus faz na nossa vida, nós só temos motivo de gratidão. Eu sempre falo no final de cada ano, normalmente, na igreja, né? Deus nos deu 365 dias. Talvez uma semana que você ficou prostrado, ficou lá numa situação difícil no hospital, você vai lembrar daqueles 10 dias, ou 7 dias, dependendo, e esquece dos outros todos que Deus deu de bênção. Ah, como nós somos ingratos. Como nós não temos dificuldade de reconhecer aquilo que Deus faz.
Por isso o salmista vai dizer no Salmo 103, que é bem conhecido, né? Os versos 1 e 2. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Que Deus nos dê graça, nos dê gratidão realmente, nós pratiquemos esses atos de queda desse povo. Eu concluo dizendo, o antídoto, ou seja, a lente da soberania, devemos olhar com este objetivo. Qual lente você tem usado? Ou está usando? E a colocação está aí para nós fazermos essa comparação, né? Da visão do gafanhoto e da visão da fé, que foi a visão de Josué e Caleb. Nós temos no primeiro momento aí a visão do gafanhoto, compara o desespero consigo mesmo. E quando nós olhamos pela fé, compara o desafio com a soberania de Deus. Na visão do gafanhoto, nós vemos gigantes impenetráveis. Na visão da fé, vê pão para nos alimentar, é o que está no capítulo 14. Na visão do gafanhoto, teme o futuro e deseja o cativeiro. Na visão da fé, descansa ativamente nas providências de Deus. E aí nós concluímos dizendo, não somos gafanhotos, somos povo da promessa. O antídoto para a síndrome do gafanhoto não é a autoconfiança, mas a absoluta confiança na soberania de Deus. Só lhe deu glória. Amém? Que o Senhor nos dê, irmãos, essa visão de olhar pela fé, aquilo que Deus faz, aquilo que Ele é capaz de fazer, aquilo que Ele há de fazer. Como nós sempre cantamos naquele cântico, né? Agradeço por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele há de fazer. Mas olhando com os olhos da fé, que nós caminhemos sempre naquela direção que Deus coloca para cada um de nós, para adorá-lo e incentivar outros a seguir ao Senhor. Que a minha vida, que a sua vida possa ser esse exemplo, que as pessoas olhem para nós e dizer, vale a pena seguir ao Senhor. Vale a pena servir a este Deus que Ele professa conhecer. Amém? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Fala ao nosso coração. Dá-nos essa visão de fé, como Josué e Caleb tiveram, não olhando as circunstâncias, não olhando os gigantes, não olhando o tamanho das nações, dos povos, porque confiava no Senhor, sabendo que o Senhor teria poder para destruí-los de uma forma, trazer realmente como fez mais tarde. Ó Deus, guarda-nos de fazermos aquilo que desagrada ao Senhor, de termos um coração incrédulo, de não crer nas Tuas promessas, mas continuemos, ó Pai, firmes servindo ao Senhor dia após dia enquanto vivermos. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém.